Olá, o programa de hoje vai mostrar uma construção que milhares de pessoas já conhecem. Afinal, quanta gente já estudou no Colégio Estadual do Paraná? São 160 anos de história. Para você que já passou alguns anos da vida aqui, esta é a hora de recordar bons momentos. Para você que nunca estudou nesta escola, seja bem-vindo ao Colégio Estadual do Paraná. Para contar essa história, temos que voltar no tempo, até 1846. O antigo Liceu de Curitiba foi inaugurado antes mesmo da criação do estado do Paraná. Essa casa realmente tem história, e não é uma só não, são várias. Olha só quanta gente já passou por aqui, já estudou, trabalhou, e uma delas é seu Hernani Straub. Ele foi aluno, professor, diretor, filho de diretor aqui, já publicou 3 livros sobre o Colégio Estadual do Paraná. Por que tanta história? Que tanta história tem aqui que o senhor já publicou 3 livros sobre o colégio, professor? É porque a história do Colégio Estadual do Paraná, ela se confunde com a própria história do Paraná. Ele foi criado muito antes da província do Paraná, é, portanto, a repartição pública mais antiga do Paraná. A escola funcionava numa casa alugada no Largo da Matriz, atual Praça Tiradentes. O liceu rapidamente se tornou referência em educação pública e conquistou cada vez mais alunos. Em 1876, mudou de sede e de nome. Passou a se chamar Instituto Paranaense e Escola Normal. Funcionava no prédio do atual Instituto de Educação Professor Erasmo Piloto. Também foi nessa época que as mulheres foram admitidas na escola. As saias levaram charme às salas de aula. Depois disso, o colégio teve vários endereços. Um deles na Rua Ébano Pereira, onde hoje funciona a Secretaria de Estado da Cultura. Se você olhar do lado da Rua Saldanha Marinho, você vê que está escrito em cima ginásio. E do outro lado não tem mais nada escrito, estava escrito Escola Normal. Quando a Escola Normal saiu de lá, foi tirado o nome da Escola Normal. A sede atual, na Avenida João Alberto, só começou a ser construída em 1944. Escolheram essa área, que era a Chácara da Inha Laura. A Chácara da Inha Laura são 43 mil metros quadrados, que você está vendo aqui, né? Que, portanto, poderiam caber perfeitamente a planta desejada para o Colégio Estadual. E foi adquirida, foi desapropriada, melhor dizendo, era da Dona Laura. A Dona Laura passou para os herdeiros, etc. E esses depois venderam para a família Pinheiro Lima. E o acerto de compra foi feito com a família Pinheiro Lima. Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, para poder construir o prédio, a Companhia Construtora Nacional, que foi a Companhia de São Paulo, que construiu o prédio, ela teve necessidade de uma certa quantidade de cimento. E o Paraná não conseguia fornecer essa quantidade. Esse cimento veio dos Estados Unidos de avião, para você ter uma ideia. Teve que vir de avião, motivo pelo qual, inclusive, o campo do Afonso Pena teve que ser aumentado um pouco a mais para que os aviões pudessem descer para trazer a pista, né? Para que os aviões pudessem trazer o cimento necessário para a construção. Todo o material empregado era americano, os transformadores, disjuntores, enfim, todo o sistema elétrico do colégio, sistemas de som, todo ele veio dos Estados Unidos. O prédio imponente foi inaugurado em 1950, quando a escola já se chamava Colégio Estadual do Paraná. Uma construção que até hoje é considerada atual e funcional. O Colégio Estadual foi concebido para ser um marco, né, na arquitetura escolar, na arquitetura das instituições escolares do Estado. Ele foi, na época, e ainda é o maior colégio, né, que o Estado tem. Acho que são mais de 4 mil metros quadrados, enfim, né? É uma coisa assim de grande porte. Inicialmente ele tinha 50 salas de aula, isso para um colégio estadual na capital é realmente significativo.
E o que mais interessante, o mais inovador naquele momento foi a instalação de diversos laboratórios, né? De desenho, de história, de geografia, então, laboratórios temáticos que davam apoio ao ensino, né? Por exemplo, o auditório, a parte o teatro, isso tudo não era projetado na época. Então, esse diferencial dos espaços e dos espaços internos realmente deu um destaque. E até hoje dá. Um detalhe interessante: aqui foi construído o primeiro abrigo antiaéreo do estado. O governo achou que deveria fazer um abrigo antiaéreo. Então, os alunos do colégio e o povo em geral contribuiu com através de listas, né, de adesão, contribuiu para a construção desse abrigo antiaéreo. Mas depois não havia um local para fazer o abrigo antiaéreo, até que foi construído o colégio, que ia ser construído o colégio estadual, o prédio. E nesse instante, então, o que aconteceu? O governo achou que deveria fazer o abrigo antiaéreo aqui no colégio estadual. E essa parte de baixo, pode ver que a parte inferior, ela se destaca porque ela tem uma abertura por onde entra claridade, etc. Mas no caso de uma explosão de bomba, uma eventualidade de uma bomba, ela naturalmente, a bomba jogaria os seus fragmentos para cima, nunca para baixo. Então essa parte toda de baixo foi considerada como um abrigo antiaéreo, para a ocasião, porque nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? O colégio estadual ainda é considerado uma referência para as outras escolas paranaenses. 4.500 alunos do ensino médio e profissionalizante aproveitam e muito bem a infraestrutura do local. A área esportiva é a diversão dos estudantes. E olha que o investimento no esporte começou cedo no colégio estadual. Por várias décadas, a escola teve a única piscina olímpica do Paraná, inaugurada em 1951. Grandes nomes do atletismo foram descobertos aqui, como o atual secretário de Estado da Educação. Maurício Requião foi campeão brasileiro de lançamento de martelo em 1974. O ator Erson Capri também descobriu no colégio potencial para o esporte. Foi campeão brasileiro de natação em 1968. Esporte, política, artes, ex-alunos do colégio alcançaram sucesso em várias áreas. Muitas pessoas que até não sabiam que tinham habilidade, quando entram para alguma equipe, para algum lugar e acabam descobrindo que têm boa habilidade em algum esporte e até fazendo disso uma profissão. Como no teatro, o Gruta, que tem o grupo de teatro, alguns artistas já que estudaram aqui estão aí fazendo a carreira porque começaram aqui no Colégio Estadual do Paraná. Por essas salas de aula passaram muitas pessoas que fizeram e fazem a história do estado. Os ex-governadores Ney Braga, José Richa, Jaime Lerner e o atual Roberto Requião, além de grandes nomes da educação, Vitor Ferreira do Amaral, Bento Mussurunga, gente formada pelos professores mais qualificados do Paraná. Seu João Bigarella, que estudou no Colégio Estadual na década de 40, lembra com saudade dos profissionais que fizeram a diferença no futuro dele. Eu devo minha carreira justamente ao grande interesse do professor em prelecionar, por exemplo, as matérias básicas para mim, que seria matemática, física, química, ciências naturais, e despertava. Nós íamos ao laboratório, tinha as experiências, íamos no gabinete de física, saíamos no campo para ver a parte de biologia. Então a gente vivia dentro de uma situação que despertava o nosso interesse. Outras recordações não saem da cabeça do ex-aluno. O aluno que era chamado bagunceiro, ele ia para o canto, ou não vou dizer os exageros, mas antes disso ele ficava ajoelhado e muito antes disso, que não foi minha época, recebia as palmadas. Tinha que escrever às vezes. E depois fazer castigo ou copiar um texto, repetir esse texto várias vezes, fazer tantas linhas de escrita para... Não sei se funcionava realmente, mas era uma forma de fazer o aluno ver que ele devia fazer alguma coisa diferente.
Os tempos mudaram. Hoje a disciplina não é tão rígida e os professores são mais próximos dos alunos. Os professores são muito bons, são amigos da gente. A gente procura ter essa amizade também com os professores, né? Tá sempre todo mundo junto, sempre arranja alguma forma de estar junto, não importa se tem aula, se não tem. Tá todo mundo sempre unido. Uma curiosidade, né, é a questão que ele é tombado é um prédio tombado pelo patrimônio desde 1994. Mas o que eu acho mais interessante é que esse tombamento foi solicitado pelos próprios alunos, né? Que é uma forma de reconhecimento e valorização desse edifício. Essa certeza eu tenho que eu vou sair daqui do Colégio Estadual bem preparado para os desafios da vida, para o vestibular, para todas as coisas aí que ainda tem pela frente.